Vocês conhecem o Ivan Pinheiro? Vocês conhecem o Ivan Pinheiro? Conhece o Ivan Pinheiro? Corrijam-me se eu estiver errado. Corrijam-me. É o único adulto que saiu, que era dirigente do PCB, que saiu do PCB e foi pro RR. É o único dirigente adulto do PCB, sério, homem com história e etc e tal, que eu saiba é o único. E ele saiu junto que dava legitimidade para essa criançada do PCBR. Era ele que dava legitimidade. Corrijam-me se eu estiver errado. Isso aqui é a carta dele, ó, carta de afastamento orgânico, pior nome do planeta, do PCBR, na qual o Ivan Pinheiro anuncia seu desligamento. Eu quero ler este trecho aqui apenas, aqui, ó. Este trecho aqui, ó. O argumento principal dos que defendem, em tese, a liberdade de divergência pública, certo? Ó, se liga. Aí vai acusar. Não, gente, pelo amor de Deus. Ó, olha só. Um desses sintomas da crítica que ele está fazendo foi o exagero na valorização das recentes eleições municipais do passado, numa conjuntura em que era óbvio que elas seriam as mais inexpressivas, despolitizadas e menos importantes dos últimos tempos. Esse é o ponto de vista dele. Só estou lendo o ponto de vista dele, para chegar onde eu quero chegar. Do ponto de vista da luta de classes. O entusiasmo do PCBR e a superestimação da sua força política foram de tal ordem, a ponto de exatamente o número de lançamento do seu jornal mensal ao futuro, título que sinaliza o futuro socialista, publicado alguns meses antes das eleições, ao invés de privilegiar na capa notícias sobre o surgimento do partido e a apresentação de seus princípios e objetivos revolucionários, dedicou toda a sua primeira página às eleições. Essa é a opinião dele. É a opinião dele, tá? Ele é contra esse foco todo nas eleições. Não é a opinião do Pedro, é a opinião do dirigente do PCE, o único homem adulto sério lá, né, que saiu nessa situação. Com a manchete, o que esperam os comunistas dessa eleição? Que certamente alguns leitores identificados com o partido devem ter imaginado o resumo da resposta que viria no edital. Quase nada. No editorial. No entanto, 3 das 8 páginas dessa edição do jornal foram dedicadas àquelas eleições, incluindo a publicação na íntegra do chamado Plataforma Municipal do PCBR, que incluía propostas que só poderão ser conquistadas através da revolução. Apesar de até hoje não conhecer a lista completa de nossos apoios no primeiro turno, nem seus resultados na eleição e nas relações políticas construídas, percebo que foram apoiados muitas dezenas de candidatos, mas deles, provavelmente por critérios mais pragmáticos que políticos, até porque uma semana após o CC decidir que o partido só poderia apoiar candidatos do PSOL, do PCB, do PSTU e UP, esse número cresceu para 8, e com a inclusão absurda em relação às resoluções congressuais do PT, do PCdoB, do PSB e do PDT, por decisão da CPN, homologada após 24 horas que concedeu aos demais membros do Comitê Central para opinarem a respeito, durante o qual reinou um profundo silêncio. No meu caso, só percebi a inclusão alguns dias depois. Mais do que contribuiu para a decisão pessoal dele sair, que aqui anuncio, foi a naturalização de um centralismo seletivo. É o centralismo seletivo. Centralismo seletivo. Portanto, antidemocrático, em que intocáveis militantes influenciadores têm total liberdade para expressar publicamente suas opiniões contrárias às posições coletivas. E eu tô recebendo ataque dia sim, dia também, Pedro, mas e o centralismo democrático? Vocês não têm vergonha na cara de vocês, porra. E eu tenho que levar a sério. Vocês não têm vergonha na cara de vocês. Não tem vergonha, pô. Não tem vergonha. É explícita a falta de vergonha. Essa foi a mais dura e inglória das lutas que travei, certo? Um homem de 90 anos, que travei e perdi em minha militância, diante do silêncio da maioria esmagadora dos membros do Comitê Central, incluindo seus principais dirigentes. O argumento principal dos que defendem, em tese, a liberdade de divergência pública em um partido centralizado é uma falácia. Usam citações de Lenin para manipulá-las. Nos tempos de Lenin, a imprensa partidária era basicamente o jornal impresso. As polêmicas entre camaradas eram conhecidas apenas por quem os recebia em mãos, um público-alvo restrito, basicamente de militantes, recrutando e aqueles que o recebiam como abordagem para a futura aproximação. Não havia sequer a possibilidade de sua reprodução através de cópias. Era o tempo da tipografia artesanal. Hoje, o da inteligência artificial, em que o alcance público de cada militante é infinitamente diferenciado, aí você usa a internet ao seu favor. Inclusive, em relação à sua adaptação às redes sociais e ao mundo digital em geral, uma vantagem para as novas gerações. Constrange-me, na altura dos meus 60 anos de militância comunista, sem nunca deixar de expor minhas opiniões, sempre respeitando, muitas vezes a contragosto, o princípio do centralismo democrático e exigindo de terceiros o seu cumprimento, continuar membro de um partido cuja direção concede, na prática, licença a alguns de seus membros, sobretudo ao mais famoso e influente, o camarada Dionísio Manuel, para divergir publicamente das posições coletivas. Aí você faz o quê? Você joga o público contra a direção. Não é fácil? Você vai ter uma posição que as pessoas tomam a posição, você vem na internet e joga o público contra. Isso é leal?
Isso é leal? Antes de começar uma conversa de se deveria ter reunião, né? Você vem na internet e fala: ah, veja bem, talvez a gente devia fazer uma reunião com a UP. Aí toda a internet vai escaralhar a UP por causa disso. Camarada, isso é leal? Isso é leal? Você usa seu poder comunicativo para jogar a população contra o partido quando te convém, isso é leal? Você movimenta a internet e diz assim, ó, todos têm que fazer a pauta X, porque isso seria a unidade da esquerda. Isso é leal? Porque aí se você não faz, você não chamou ninguém para conversar antes. Mas se você não faz, se você não entra na roda, o que vai comer solto na internet? Ah, esses caras são divisionistas. Divisionistas. Você joga no público. É puta que pariu. Isso é desleal, porra. Isso é desleal. Isso é obviamente desleal. Isso é explicitamente desleal. Explicitamente desleal. Aí, você tem que conversar com amor, caralho, porra. Deixa de ser desleal, caralho. E aí, todos os vassalos, que é o nome que eles têm que receber, todos os vassalos, incluindo o João, todo mundo. Isso é deslealdade, porra. Isso é deslealdade. Seja porque a deslealdade é por pura ignorância política ou por maldade explícita. Pode ser por ignorância política. Ah, eu não percebi que isso era desleal. Tá bom, ignorante. Não tem problema. Aí, veja, já aconteceu isso comigo 500 vezes, pô. 500 vezes. 500 vezes já aconteceu comigo. 500 vezes. Aí a gente tenta articular, tenta conversar, tenta ficar de boa, tenta dar um mortal pra frente, tenta dar um mortal pra trás, e não sei o quê. Foi o meninote lá, foi o papagaiozinho lá, que falou que não, comigo não conversava, não. Me atacou do nada, foi tudo do nada. Do nada. Do nada. Aí o Thiago tá falando assim, aí sabe o que isso acontece? Aí você não fala nada, né? Eu sou crítica cronicamente online no TikTok e no Twitter. O que a galera tá falando da Suede não é brincadeira, pois é. Aí veja, note bem, note. Uma canalice absolutamente explícita. Só que quem vai no Twitter e quem vai no TikTok, não é o mestre Pokémon, porque o mestre Pokémon é imaculado. O mestre Pokémon fica atrás da cortina sendo muito simpático, sendo muito bonzinho, sendo muito gente boa. Mas os minionzinho tá tudo teleguiado. Tá tudo teleguiado. Aí eu começo a conversar com a galera, daqui a pouco aparece 500 caras do Ciro me atacando. Já viram isso acontecendo? Do nada eu tô conversando aqui com os comunistas e começa a brotar Ciro. Começa a brotar os caras do Ciro. Daqui a pouco, do nada, meu nome tá lá no canal de um cara que tá defendendo literalmente que o fascismo não foi tão ruim assim. Esse cara, caralho, porra. Vamos fazer o seguinte, não me cita mais não. Não me cita mais não. Não quero conversar com vocês, pô. Aí você vê, toda vez é a mesma coisa. Toda vez é a mesma coisa. Isso é desleal. É explicitamente desleal. Explicitamente desleal. Veja, eu pedi, para de me citar. Para de mencionar meu nome. Meu nome tá caindo lá no. Aí, veja, cai lá no cara. Aí cai lá no cara doido lá que tá falando que o fascismo não era tão ruim assim. Aí eu começo a falar, gente, vocês estão colando com os caras que estão dizendo que o fascismo não é tão ruim assim. Do nada, os caras, vou te processar, vou te processar. Caralho, porra. Mas quem está fazendo isso? Ah, caralho. E todo mundo fazendo dinheiro no processo, né? E todo mundo fazendo dinheiro, fazendo seus vídeos, fazendo dinheiro. Então isso é obviamente desleal, porra. Não consegue puxar a orelha do cara, não consegue mandar um WhatsApp, falar assim, ó, meu querido, aí tu se passou, pô. Aí tu se passou, aí tu deu um vacilo, aí não, aí dá pra ir menos. Então vocês vão me desculpar, o que eu tô falando aqui é sobre canalice, não é sobre posição política. Conforme eu disse já, até o rapazote lá, que agora tá fingindo que não defende o fascismo, né, e tal, né?
Até o rapazote que tá fingindo que não defendia o fascismo, ele foi super educado comigo, super educado comigo. Ele foi super de boa comigo. O cara mesmo, pessoalmente, ele foi super educado comigo. Não é questão de ser educado, que eu não quero meu nome circulando na boqueta da galera que diz que fascismo é de boa. Que é isso que você vê, o conteúdo dos comentários. Eu só quero isso. Eu só não quero meu nome circulando lá. Me deixa em paz, pô. Me deixa em paz. Deixa ele falar o que ele quiser falar, deixa ele acreditar o que ele quiser acreditar. Só me deixa em paz. Só me exclui fora dessa. Só não quero estar circulando nos mesmos ambientes. Só isso. Então, veja bem, o que eu estou falando é sobre canalice, porra. Deixa de ser canalha, caralho. Para de jogar nessa sonceira mais descarada do planeta. Quer dizer, você sinaliza, aí o vassalo faz isso, aí o vassalo do vassalo faz isso, aí tu fica ali só olhando. Tem nada de errado, eu não falei nada, eu não me responsabilizo por nada, e tu tomando trolha de todo mundo, né? E tu tomando trolha de todo mundo, de todo mundo. Trolha, 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 trolha. Eu não tenho responsabilidade por isso? Não tem, por isso que não pode ser presidente da República. Por isso que não pode ser porque presidente da República tem que ter responsabilidade, né? Como eu não quero ser presidente da República, eu não preciso ficar fingindo que eu não tô com raiva de pessoa que é canalha comigo, porra. Agora, se tu quer ser presidente da República, tu faz a canalice mais explícita do planeta, não age para impedir as coisas e quer ser presidente da República? Não pode. Não pode. Não pode. Mas eu sou muito inteligente. Parabéns. Não dá, não é só de inteligência que vive a política. Tem que saber se relacionar com as pessoas. Canalice explícita. Canalice é absolutamente explícita. Tá? Canalice é absolutamente explícita. Linhas auxiliares completamente explícitas. Completamente explícitas. Eu leio livros. Que legal que tu lê livros. Né? Parabéns. Livros são importantes. Né? A questão que é simplesmente moral mesmo. É moral mesmo. Tem que parar de moralismo. Não, tem que voltar ao moralismo. Tem que voltar ao moralismo. Tá? Tem que parar o moralismo, tem que acabar o moralismo. Não, tem que voltar. Falou pra vocês. Eu avisei, não avisei!